Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 26 de dezembro, às 20 horas, eu estou aqui, direto da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, para gravar mais um vídeo, trazendo uma pérola da graça de Deus, para que possamos refletir sobre esta doutrina, esta palavra da verdade que nos abre cada vez mais o nosso entendimento acerca das verdades de Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês o carinho, a você que escreve lá, que faz o seu comentário. É gratificante, eu leio um por um, eu só não respondo, mas eu leio um por um. Então eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que tem tido por mim, vocês que têm me acompanhado, que têm divulgado, compartilhado, e os que também não têm feito. O meu muito obrigado de coração. Eu tive a oportunidade de, aqui em São José dos Campos, conhecer uma seguidora que mora aqui nessa cidade, e ela era amiga da minha filha, né? E se inscreveu no meu canal, me acompanha, me segue. O sonho dela era me conhecer pessoalmente. Quando ela soube que eu vinha para cá, e então ela ficou na expectativa. E hoje ela veio me visitar, passou aqui a tarde toda conversando comigo. Quero aí mandar um abraço, enviar um abraço para Camila, para o seu esposo. E muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Ficamos aqui quase 2, 3 horas conversando sobre essa visão do Evangelho da Graça de Deus. Ela tinha vontade de pessoalmente tirar muitas dúvidas que tinha, e aqui pudemos palestrar. Então, eu estou muito feliz de ter encontrado aqui uma seguidora do meu canal. Ontem também, né, um seguidor do meu canal que mora aqui também, cerca de 70 quilômetros daqui, ele até disse que tinha vontade de me conhecer pessoalmente, mas estava impossibilitado em função da confraternização em família de vir até aqui. Me coloquei ao seu inteiro dispor, mas ele não veio. E um outro também próximo daqui, cerca de 15 quilômetros, também entrou no meu canal. Lá nos comentários ele disse que estava bem pertinho daqui onde eu estou. Isso é bom, isso é muito legal, fico muito feliz. Quem dera que a gente pudesse de vez em quando encontrar uma dessas pessoas, dar um abraço, poder conversar olhando nos olhos. Hoje eu quero falar sobre um tema: sem templo e um líder religioso ou espiritual religioso. Os religiosos não adoram a Deus, porque os religiosos, eles aprenderam e entendem que adorar a Deus é ter um templo. Sem templo, para eles não há adoração. Eles acreditam piamente que nesses templos feitos pelas mãos dos homens, Deus habita. Eles creem piamente que esses lugares são casas de Deus, que Deus lá está. E quando se aproxima o dia deles se reunirem, eles para lá vão e expressam, quando lhes perguntam, dizendo: eu estou indo à casa de Deus. Eles chamam esses templos de casa de Deus.
E dizem ainda mais que vão para lá buscar a Deus. Então eles precisam de um templo. Neste templo, lógico, há um líder religioso. Um homem simples mortal com um título, com uma nomenclatura. Uns se auto-intitulam pastores, outros apóstolos, bispos, evangelistas, presbíteros, etc. e tal. Cada um com as suas nomenclaturas. E eles ensinaram para os filhos de Deus que lá estão, que eles receberam de Deus uma autoridade espiritual. Daí que eles ensinaram, os filhos de Deus que lá estão, que eles são ungidos de Deus, que eles são anjos da igreja, que eles são profetas, que eles são atalaia. E as pessoas acreditam mesmo que esses homens são diferentes dos demais. Os chamam de homens de Deus. Ontem mesmo, conversando com um que eu conheço, praticamente vi nascer, e por acaso ele está aqui também, em São José dos Campos, e aí então ele me contava uma história do meu falecido sogro, que o pai dele era muito amigo dele, e então ele me dizia ontem: Levi, eu me lembro do seu sogro, aquele ali era verdadeiramente um homem de Deus. Então é assim que esses homens se colocam, se posicionam, é assim que eles ensinam, que eles passam para os filhos de Deus, como se eles fossem diferentes, como se eles tivessem uma unção mais do que os outros. E tudo isto eles colocam na conta de Deus. Deus os chamou. Esses filhos de Deus que lá estão são chamados de servos e de ovelhas. E eles aceitam isso de bom grado, se orgulham até. Chegam até a dizer: eu sou do rebanho do pastor fulano. Eu sou servo de Deus no rebanho do pastor fulano. Então, os religiosos, eles precisam de um templo. Está escrito em Atos 7,48, o Altíssimo. Eu pergunto, quem é o Altíssimo? O Altíssimo é Deus, único, soberano, que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e de todos. Ele é o Altíssimo. E ele disse que não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E esses lugares chamados por eles de igreja são templos feitos pelas mãos dos homens. Deus lá não habita, lá não é casa de Deus, Deus lá não está. Aonde é, então, o templo da habitação de Deus? Aonde é? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, ele diz que vós sois o templo da habitação de Deus. Somos nós o templo da habitação de Deus. É no nosso espírito que ele habita. É no nosso espírito que ele está. No nosso espírito ele testifica que somos seus filhos. Há uma comunhão contínua, ininterrupta, com o Espírito de Deus. É lá que ele habita, é lá que ele mora. Então, como é que nós adoramos a Deus? É dessa forma que os religiosos adoram? Não é assim que se adora a Deus. Nos dias do Cristo Nazareno, lá em João capítulo 4, versículo 20, houve um encontro de uma mulher chamada samaritana com Jesus de Nazaré. E então ali ela conheceu Jesus, ouviu palavras boas vindo da parte dele para ela. E depois de ouvi-lo, ela começou a fazer-lhes algumas perguntas e algumas afirmações. Ela disse para ele: os nossos pais disseram que é no monte que se deve adorar. Porém, os judeus dizem que é no templo em Jerusalém.
E então Jesus, ouvindo aquela mulher, ele não a contestou, mas ele reconheceu que realmente os judeus adoravam no templo. Ou Deus era adorado nos montes. Então ele respondeu àquela mulher samaritana, mulher viradias, em que Deus que é Espírito, Deus é Espírito. Ele será adorado em espírito e em verdade. Mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É assim que Deus é adorado. É assim que as pessoas que são salvas na mente, é assim que os filhos de Deus, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso implica que nós não precisamos de frequentar templos, de ter um templo, de ter uma denominação. Isso implica que nós não precisamos de ter um suposto líder com uma suposta autoridade espiritual sobre nós. Isso implica que nós não precisamos de ritos, de práticas de liturgias e de cerimoniais para que possamos adorar a Deus, porque Ele é Espírito. Então, Ele é adorado em espírito e em verdade. Mas os religiosos não conseguem entender isso, alcançar isto. Eles agem como se Deus fosse humano. Porque os religiosos veem os outros na carne. As pessoas são aquilo que elas veem. Quando Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no espírito. O seu mundo é um mundo espiritual. Os espirituais, quando têm a mente aberta, eles entendem isso e passam a adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espiritual. Então, ele não vive mais na prática de tudo aquilo que antes ele vivia dentro dessa sinagoga. Porque ele agora entende que ele é espiritual e que ele não é mais carnal. Ele agora não é mais menino. Ele é adulto. Ele cresceu. O seu alimento é sólido. Então, o culto a Deus é racional. Não é esse tipo, aspas, de culto que eles fazem, que eles realizam dentro desses lugares. É racional. É assim que se adora a Deus. É desse jeito que eu acabo de dizer. E nós não temos nenhum sentimento de culpa ou consciência pesada por hoje não frequentarmos mais o templo, por hoje não termos mais homens com suposta autoridade sobre nós. Hoje nós não temos consciência pesada, não somos atingidos por nada, porque reconhecermos que nós somos filhos de Deus e tão somente Ele nos dirige e nos guia. É Ele quem nos orienta. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é único. Não há outro além dele, somente Ele, um único Deus. É desse jeito. Então este evangelho, esta revelação que o Cristo ressuscitado deu a Paulo, tem nos alcançado, tem nos dado entendimento.
A salvação é na mente. Quando você é salvo na mente, você se liberta. Você vive a verdadeira liberdade no espírito. Como ser livre dentro desses lugares? Apesar de que muitos deles acreditam que são livres, mas não são. Há preceitos dos homens sobre a vida deles. Há achismos dos homens sobre a vida deles. Há rudimentos ainda de Moisés sobre a vida deles. Eles vivem antes da cruz, eles seguem o Cristo Nazareno, eles seguem Moisés. Ao contrário de seguir tão somente o Espírito Santo de Deus. Então esta é a palavra que eu trago hoje para você. Sem templo e um líder religioso, que eles dizem serem eles espirituais, os religiosos não adoram a Deus. Então, Deus não tem nada a ver com todas essas coisas feitas por eles dentro dessas sinagogas. Deus não está nem aí para tudo isso, porque ele é espírito. O seu mundo é espiritual. E o mundo dos espirituais é diferente do mundo dos carnais. Então, divulgue esta palavra, compartilhe esta palavra. Ao visualizar, dê um like para que o YouTube recomende este vídeo para outras pessoas. Quem não é inscrito, se inscreva. Uma ótima noite para cada um de vocês. Agradeça tão somente a Deus por este dia lindo, maravilhoso que Deus te deu, por esta noite abençoada. Vai ser a melhor noite da sua vida. Deus já te deu. Tome posse, porque você é justo e os justos andam por fé e não por vista. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.